sou Jaime Pinto, no dia 28 de agosto de 2025. Este vídeo começou com uma nova musiquinha. Eu gosto muito de música, de vez em quando faço algo novo, espero que tenham gostado. Neste vídeo vou mostrar o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que também já foi secretário-geral do Partido Socialista Português e primeiro-ministro de Portugal, a dizer que as 8 pessoas mais ricas do mundo têm mais riqueza do que a maioria da humanidade. Acredito que essas imagens que foram mostradas são mesmo verdadeiras, porque foram obtidas da RTP3 e não de alguma rede social. Nas redes sociais circulam imagens e vídeos verdadeiros, mas também circula muita falsidade, montagens, criações por inteligência artificial, mas na comunicação social se publicam falsidades, isso é um descrédito, pode levar a penalizações para os profissionais, não é? Têm a obrigação, precisamente, os jornalistas têm a obrigação de investigar a informação que recebem e não publicar aquilo que é falso. Portanto, as imagens que vou mostrar foram obtidas da RTP3 e, portanto, acredito que são mesmo verdadeiras. Ora, ao longo da minha vida, muitas vezes ouvi ou li que uma pequena parte da humanidade tem mais riqueza do que a maioria da humanidade. Geralmente ouvi isto ser dito por pessoas marxistas ou pessoas marxistas a apresentar este tipo de argumentos, que é um argumento contra o capitalismo. Mas neste caso fiquei chocado por ouvir um argumento desse tipo ser dito pelo secretário-geral das Nações Unidas, que parece que tem uma obrigação maior que os seres humanos comuns de não dizer falsidades, não alimentar ilusões, de ter um papel que seja pedagógico. E, portanto, vou mostrar imagens daquilo que disse o secretário-geral das Nações Unidas e depois vou dizer porque é que esse comentário é falso, não corresponde ao mundo real. Vamos então ver e ouvir. As 8 pessoas mais ricas do mundo, são aliás 8 homens, têm tanto quanto metade da humanidade, a metade mais pobre da humanidade. Ora, ao longo da vida ouvi muitas vezes este tipo de comentário de que uma pequena parte da humanidade tem mais riqueza do que a maioria, geralmente dito com percentagens. Por exemplo, os 10% dos mais ricos têm mais riqueza do que 60% dos mais pobres. Mas neste caso o que foi dito não dizia respeito a uma percentagem, mas sim aos 8 mais ricos. Os 8 mais ricos têm mais riqueza do que a maioria da humanidade. Assim torna-se mais fácil mostrar porque é que isto não é verdadeiro. Porque qualquer pessoa pode procurar na internet listas dos 10 mais ricos, pode ver quem é que aparece nessas listas, tem vindo a ser feitas ao longo dos anos, e quem aparece são pessoas como o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Larry Ellison, o Warren Buffett. Também o Bill Gates não aparece nas listas mais recentes, mas apareceu durante uma série de anos e chegou mesmo a estar em primeiro lugar como o mais rico do mundo. Portanto, as pessoas que aparecem nessas listas são pessoas que criaram empresas ou que dirigiram empresas que desde que essas pessoas criaram as empresas, que começaram a dirigi-las, essas empresas tiveram um sucesso extraordinário, tiveram grandes valorizações em bolsas de valores e, portanto, essas pessoas têm imensas ações de empresas extremamente valorizadas em bolsas de valores. Ora, porquê? Porque é que são essas as pessoas que se calcula que sejam as mais ricas?
Bom, imaginemos que um jornalista desejando fazer um artigo sobre quem são os mais ricos, que enviava perguntas a bancos sobre quem é que tem contas e que valores teriam as contas nos bancos. Ora, os jornalistas não fazem isso porque sabem que por essa forma não conseguiriam obter quaisquer informações, porque os bancos, por lei, não podem divulgar informações sobre os seus clientes. Portanto, esse método não funcionaria. Os jornalistas sabem isso bem, mas já as transações de ações em bolsas de valores são do domínio público. E os grandes acionistas têm ainda obrigações suplementares de informar sobre as compras e vendas de ações que fazem. Portanto, se um jornalista se senta à frente de um computador com a internet, aí sim, isso vai procurar informações sobre os grandes acionistas das empresas com maior valor em bolsa. Aí sim, um jornalista pode descobrir quem são os maiores acionistas das empresas com maior valor em bolsa, quantas ações essas pessoas têm de que empresas cotadas em bolsa. Depois podem multiplicar a cotação de cada uma das empresas pelo número de ações que essas pessoas têm, e assim podem, de uma forma que é simples e que parece absolutamente inatacável, assim pode-se calcular quais são as fortunas dos grandes acionistas das empresas com grande valor em bolsa. Esse método de calcular a fortuna pode fazer algum sentido quando se calcula fortunas de uma série de pessoas que têm a maior parte da sua riqueza constituída por ações em bolsa, ações de empresas cotadas em bolsa. Portanto, usar-se o mesmo método para calcular a riqueza de uma série de pessoas que têm o mesmo tipo de riqueza, pois isso tem algum sentido, e podem-se ir fazendo listas com o passar do tempo e ver-se que há trocas de posições, uma pessoa subiu, outra pessoa desceu e tal. E faz algum sentido que se façam artigos assim para se comparar a riqueza dos mais ricos. No entanto, já não é adequado para se comparar a riqueza dessas pessoas com a do resto da humanidade. Ora, é verdade que há empresas hoje em dia com valorizações em bolsa extraordinariamente elevadas. Compreende-se que isso aconteça se tivermos em consideração que em 1800 existiam menos de 1.000 milhões de seres humanos no planeta. Hoje existem mais de 8.000 milhões de seres humanos no planeta. E o crescimento mais rápido aconteceu a partir de meados do século passado. Também tem havido uma grande evolução nas redes de transportes e nos meios de transporte, seja meios de transporte terrestres, seja marítimos, grandes melhorias nas telecomunicações, e tem-se tornado possível que empresas vendam produtos ou serviços em áreas cada vez mais alargadas do planeta, não só nos poucos quilómetros em redor do local onde as empresas nascem, mas há cada vez mais empresas a vender produtos ou serviços em áreas cada vez mais alargadas, inclusivamente empresas que vendem para países espalhados por todo o mundo, no mundo que tem cada vez mais pessoas. Portanto, há empresas que têm vendas cada vez mais gigantescas.
Ora, em si, isso não é mau, porque, repare-se, estou a fazer este vídeo usando um computador, estou em Portugal, mas nem este computador, nem o sistema operativo, nem os programas, nem os componentes deste computador foram feitos em Portugal. E certamente que neste computador que estou a utilizar há componentes que vêm de diferentes países, uns vêm de uns países, outros vêm de outros países. É positivo quando se cria algum bom produto ou um bom serviço que haja condições para que esse bom produto ou bom serviço possa ser vendido por áreas alargadas do mundo ou pelo mundo todo. Aliás, quer dizer, se assim não fosse, se não tivesse havido uma aceleração das vendas dos novos produtos pelo mundo inteiro, quer dizer, correríamos o risco, por exemplo, aqui em Portugal, que é um país pequeno, não é aqui que surge a maior parte das invenções, e portanto podíamos estar a continuar a usar aqui máquinas de escrever tradicionais e eventualmente, portanto, máquinas de escrever mecânicas e máquinas de calcular das mais antigas, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos da América é que poderiam estar a usar os computadores e a internet e tal. Isso não seria bom para Portugal, seria uma desgraça para Portugal. Portanto, é bom que quem trabalha em Portugal possa usar as melhores ferramentas, tal como quem trabalha em Espanha, em França, ou na Alemanha, ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos da América, ou no Japão, ou no outro lado qualquer. É bom que os produtos e serviços que sejam bons, que possam ter sucesso e espalhar-se pelo mundo e ser vendidos pelo mundo fora. Não estou a querer com isto dizer que os seres humanos que gerem empresas que sejam sempre pessoas absolutamente corretas, e portanto tem que haver sistemas de justiça e tem que funcionar, porque pode haver casos de corrupção, de tráfico de influências, de abuso de posições dominantes. Por acaso falei aqui do Bill Gates. Ora, precisamente quando a Microsoft chegou a ser a empresa com mais valor em bolsa no mundo, quer dizer, pouco depois acabou por ser condenada nos Estados Unidos da América, no seu país de origem, por práticas anticompetitivas ilegais. Portanto, não estou aqui a querer dizer que o crescimento das empresas é sempre, sem nenhuma exceção, que é sempre resultado de fazerem produtos ou serviços maravilhosos, ou de encontrarem formas de oferecer preços muito competitivos. Portanto, tem que existir sistemas de justiça e tem que atuar quando há pessoas que a gerir as empresas que cometem ilegalidades ou mesmo crimes. Agora, nesse setor, como nos outros da sociedade, não devemos confundir há alguns casos que aparecem de irregularidades ou até de crimes com as pessoas todas. Quer dizer, em boa verdade, eu já vi, por exemplo, uma notícia sobre uma senhora doutora que foi presa a fazer um assalto a uma joalharia. Não podemos, por causa disso, concluir que todos os médicos são assaltantes e que são um perigo todos para a sociedade. Não. Portanto, em qualquer área há algumas pessoas que acabam por ter comportamentos condenáveis, e por isso a justiça tem que funcionar, tem que funcionar para todos, para todas as áreas. Tem que prender pessoas, enfim, tem que acusar, julgar, condenar, quando seja caso disso, pessoas
quer não tenham habilitações, quer sejam médicos, quer sejam gestores, ou, seja o que for, se cometem irregularidades, se cometem crimes, a Justiça deve atuar. Agora, não é porque há alguns médicos que cometeram irregularidades ou assaltos ou passaram atestados falsos ou envolveram-se em esquemas de receitas falsas, não vamos dizer por causa disso que os médicos todos, não, a maior parte dos médicos são excelentes pessoas dedicadas a ajudar o próximo e a ajudar as outras pessoas a conseguirem viver com saúde e com qualidade de vida. Portanto, a grande maioria dos médicos são excelentes pessoas, não devemos pegar num ou noutro caso negativo para dizer mal de todos, não é? Ora, também entre os casos das empresas que têm grande sucesso, nem devemos pegar em alguns casos muito positivos para dizer que os gestores são sempre maravilhosos e que o crescimento das empresas aconteceu sempre de forma absolutamente imaculada, nem devemos também pegar em algum caso negativo para dizer que o crescimento das empresas é sempre uma coisa terrível. Não, se eu posso estar aqui a fazer este vídeo usando um computador, um vídeo que eu pretendo depois editar, colocar na internet, e depois muitas pessoas podem ver esse vídeo, é porque estamos numa sociedade em que quando se criam bons produtos, nomeadamente nesta área, frequentemente surgem produtos melhores que todos os outros que já existiam antes. E quando isso acontece, empresas conseguem vender para o mundo todo. Na verdade, é para o mundo todo. Mas é positivo. É por isso é que eu estou aqui em Portugal. Acredito que do que está neste computador, nada do que aqui está foi criado em Portugal, nada foi inventado em Portugal, nada foi criado em Portugal, e no entanto eu posso usar isto precisamente porque hoje em dia empresas criam um processador que é mais rápido que os outros, criam qualquer coisa que é melhor do que já existe e conseguem vender para o mundo todo, e isso em si não é mau. E no mundo com mais de 8 mil milhões de pessoas, como nunca antes houve, isso dá origem a vendas extraordinariamente grandes e, por sua vez, dá origem a valorizações bolsistas gigantescas. Portanto, quando se multiplica o número de ações que têm os grandes acionistas, que têm os maiores acionistas, pelo valor das cotações em bolsa, chegam-se a valores gigantescos, milhares de milhões de dólares, de euros. Então, os jornalistas nem precisam de gastar tempo a tentar descobrir que casas é que as pessoas têm ou que não têm, carros e relógios e se têm obras de arte ou se não têm. Não, tudo isso acaba por ser migalhas, tudo isso é pouquíssimo em comparação com a grande riqueza destas pessoas que aparecem nas listas dos mais ricos, que é constituída pelas ações que têm na bolsa. Agora, para se comparar as riquezas entre estas pessoas, este método pode fazer sentido, mas não para se comparar a riqueza dessas pessoas com a do resto da humanidade, porque o valor a cotação de cada ação, de cada empresa, as cotações são influenciadas pelas expectativas de resultados futuros das empresas, que não há garantia que se concretizem, e são influenciadas também pela relação entre a oferta e a procura. Portanto, imaginemos que saia hoje uma lista dos 10 mais ricos de acordo com o valor das cotações em bolsa de ontem, por exemplo. Imaginemos que essas 10 pessoas que apareciam nessa lista, imaginemos que a lista estava perfeitamente bem calculada, quantas ações tem cada uma dessas pessoas, qual era a cotação na bolsa das várias empresas e tal. Imaginemos que tudo isso estava bem calculado e cada uma dessas pessoas teria fortunas avaliadas em milhares de milhões de dólares. Normalmente estes cálculos fazem-se em dólares.
imaginemos que essas 10 pessoas decidiriam que queriam ter todo esse dinheiro nas suas contas bancárias e que então iriam vender todas as suas ações, já não digo até ao final de agosto, que está muito pertinho, mas queriam vender todas as suas ações até final de setembro. Será que essas pessoas conseguiriam chegar ao final de setembro com todos esses milhares de milhões nas suas contas bancárias? Não conseguiriam. Porquê? Porque a cotação das ações na Bolsa depende da relação entre a oferta e a procura. Se de repente aquelas pessoas que têm quantidades imensas de ações começassem a vender imensas ações a cada dia, isso quer dizer que a oferta aumentava imenso, não havia procura para toda aquela oferta, não haveria quem quisesse investir tanto dinheiro que cobrisse toda aquela oferta, e portanto a única hipótese de efetivamente as ações serem vendidas era com uma queda muito grande das cotações. Portanto, aumentaria imensa a oferta, cairia muito o valor das cotações. Quando se chegasse ao fim de setembro, se essas pessoas realmente tivessem vendido todas as suas ações, teriam provocado quedas enormes nas bolsas de valores, particularmente das ações que essas pessoas tivessem, das empresas cujas ações as pessoas tivessem mais, teriam tido quedas brutais, os valores das cotações. Essas pessoas deixariam de ter influência nessas empresas, deixariam de ter poder de voto nessas empresas, deixariam de ter ações, deixariam não só de ser grandes acionistas, mas deixariam todo de ter ações, e ainda por cima essas pessoas, ao fazerem isso, irritariam poderosamente os outros acionistas por verem as cotações a descer. Portanto, essas pessoas perderiam o poder muito grande que têm dentro das empresas. E por isso, quanto às empresas, poderiam passar a ser uma espécie de treinadores de sofá. Poderiam ficar no sofá a ver que decisões tomariam as direções dessas empresas, e aquilo ia dizer, não deviam ter decidido assim, deviam ter decidido de outra maneira e tal. Mas essas pessoas deixariam de ter capacidade de influenciar as decisões tomadas pelas grandes empresas, porque não só deixariam de ter ações dessas empresas, de ter poder de voto, mas ainda, ao venderem rapidamente todas as ações, fariam cair muito o valor das ações, e com isso irritariam os outros acionistas, perderiam a sua influência junto dos outros acionistas. Ora, essas pessoas nem sabem isto perfeitamente e nem querem passar a ser treinadores de sofá. Para eles, caso geral, é fundamental continuarem a ter influência nas empresas que dirigiram. É claro que pode haver casos de pessoas que já tenham deixado os cargos nessas empresas há uma série de anos, e que comecem a distanciar de outras empresas, comecem a pensar, sei lá, no que vão deixar aos seus filhos, ou na forma como vão ser vistos no mundo, e possam mudar de prioridades e possam ir vendendo dia após dia umas ações, mais outras ações, mais outras ações, e tal. Se forem vendendo aos pouquinhos, dia após dia, podem não fazer cair as cotações das empresas, e ao fim de uma série de anos podem ter vendido quantidades significativas de ações. Portanto, pode haver pessoas que, à medida que se aproximam do fim da vida, que mudam de prioridades, mas certamente que, se olharmos para a lista dos 10 mais ricos, o que vemos são pessoas que continuam a querer ter influência naquelas empresas que estão a dirigir ou que dirigiram até há alguns anos atrás. Portanto, essas pessoas não querem ser treinadores de sofá, e também sabem que, se fossem vender rapidamente a quantidade imensa de ações que têm, que não obteriam aqueles valores, aqueles milhares de milhões que se diz que valem as suas fortunas, porque fariam cair as cotações em bolsa.
Aliás, se fizesse um cálculo e se chegasse à conclusão que há uma pequena percentagem da humanidade que tem exatamente a mesma riqueza do que os outros seres humanos todos, sendo que muita dessa riqueza seria constituída por ações em bolsa, isso deve-nos fazer pensar, porque para um ser humano comum, em muitos casos não se pode desfazer da maior parte da sua riqueza. Portanto, há muitas pessoas para quem a maior parte da sua riqueza está na casa em que habitam. Ora, as pessoas não poderiam vender a casa em que habitam para ficar com dinheiro para comprar ações na bolsa. Não é? Ações de empresas que estejam cotadas na bolsa. Há pessoas que, infelizmente, ainda há milhões de pessoas no planeta que nem têm propriamente casas, podem ter, chamemos, cabanas, barracas, e têm os terrenozinhos, e nesses terrenos produzem uma parte significativa daquilo que comem, e ainda vendem algo mais, uma parte daquilo que produzem, para comprar aquilo que não conseguem produzir. E assim vão praticando a agricultura de subsistência. Ora, essas pessoas também não podem vender os seus terrenos para comprar ações. Portanto, se fizesse um cálculo assim, esta pequena parte da humanidade tem tanta riqueza como as outras pessoas todas, e isso não faria sentido. Porquê? Porque essas outras pessoas nunca poderiam comprar aquelas ações. As outras pessoas não se poderiam desfazer das suas casas, das suas terras, das suas roupas, de tudo aquilo que têm, para comprar ações. Ora, quando se atribui a algo um valor que depois no mundo real nunca se consegue vender por aquele valor, então essa avaliação está mal feita. Essa avaliação no mundo real não tem sentido. Quer dizer, pode fazer sentido se estivermos a comparar várias pessoas que são consideradas as mais ricas do mundo, então calcula-se a riqueza todas pelo mesmo processo, e se as pessoas têm o mesmo tipo de riqueza, e se os cálculos são feitos pelo mesmo processo, para se comparar, agora este é que é mais rico, depois há um ano já era ao contrário, já era outro que era mais rico, e tal. Se é para fazer esse tipo de comparações, está bem, pode-se usar este método, o método de multiplicar o número de ações que as pessoas têm pelas cotações num determinado momento. Isso pode-se usar. Agora, chegar-se a considerar que as ações das empresas cotadas em bolsa valem tanto ou mais que o resto da riqueza toda no planeta, isso não faz sentido, porque se chega à conclusão que valem mais, então quer dizer que não se podem nunca vender por esse valor. Mesmo que os outros seres humanos vendessem tudo o que têm, as outras entidades vendessem tudo o que têm para comprar aquelas ações, ainda assim não conseguiriam o dinheiro suficiente para comprar aquelas ações. Portanto, isso quer dizer que esse tipo de avaliação, para se comparar a riqueza dos mais ricos e com o resto da humanidade, não faz sentido. Quer dizer, eu também poderia criar uma música, por exemplo, e depois criar um método qualquer de avaliar essa música que chegasse à conclusão que essa música valeria milhões de euros. Mas na verdade, se depois eu tentasse vender os direitos de autor dessa música e ninguém me pagasse mais do que 10 euros, o que é que estaria correto? Dizer que essa música vale 10 euros ou dizer que valeria milhões de euros, porque eu entenderia que qualquer motivo artístico valeria milhões de euros? No mundo real, essa música não valeria milhões de euros. Se ninguém desse mais por 10 euros para ela, só valeria 10 euros. Também no caso do total das ações, não se pode concluir que o total das ações tem mais valor do que o resto das riquezas todas da humanidade. Então nunca é possível vender então essas ações por esse valor que é calculado. O que é que nós devemos concluir disso? Que esse valor que é calculado
não é realista. As cotações das ações só se podem manter enquanto as vendas são feitas em pequenas quantidades, face ao total de ações que existem das empresas. Portanto, assim é possível manter essas cotações nos valores que são normais, porque as empresas e os grandes acionistas sabem disto, sabem que jogaria contra eles venderem grandes quantidades de ações em pouco tempo, porque isso faria cair o valor das ações e, portanto, obteriam menos dinheiro. Portanto, calcular-se por esta forma, simplesmente multiplica-se o número de ações pelas cotações e por esta forma calcula-se a riqueza dos mais ricos. Isto não é realista. Eles não, se quisessem vender as ações todas para ter aquele dinheiro todo, por exemplo, no fim de setembro, ou nem que fosse até ao fim do ano, não conseguiriam ter aquele dinheiro, não receberiam aquele dinheiro. Perderiam o poder que têm nas empresas, fariam cair o valor das ações das suas empresas e até das bolsas. Essas pessoas causariam irritação imensa aos outros, às outras pessoas que têm ações e às empresas que estão cotadas em bolsas, e não obteriam esses valores em que são rodeadas as suas fortunas. Portanto, esse tipo de cálculo das fortunas, para se compararem pessoas cujas fortunas constituem essencialmente ações, se é só para comparar várias pessoas que têm esse tipo de fortuna, então pode fazer sentido, está bem, para se ver quem é que está a subir, quem é que está a descer e tal, de ano para ano, pode fazer sentido. Mas para se comparar a riqueza dessas pessoas com o resto da humanidade, não faz sentido que se considere que as ações em bolsa têm um valor tão elevado que ninguém poderia pagar esse valor. Quer dizer, se as pessoas têm essas ações e as quisessem vender, não haveria outras pessoas ou entidade que conseguissem pagar esse valor para comprar as ações. Então, nesse caso, não se pode dizer que as ações tenham esse valor. Note-se ainda que este tipo de comentário cria ilusões, porque há pessoas que ficam a pensar, se fizessem revoluções comunistas, revoluções marxistas, então os partidos comunistas, chegando ao poder, poderiam prender os ricos, apropriar-se de todas as suas riquezas, inclusivamente das ações, e por essa forma os governos apropriariam-se de riquezas tão grandes, poderiam depois distribuir de forma equitativa pelas populações, e isso faria subir muito o nível de vida dos mais pobres, graças a essas fortunas gigantescas que têm os mais ricos. A ironia disto está em que se calculam as fortunas dos mais ricos pelo valor das ações que têm cotadas em bolsa. Só que quando se implanta o comunismo original, o marxismo, só o Estado é que pode ter empresas, só o Estado é que pode ter os bens em geral. Portanto, quando há uma revolução comunista, o Estado nacionaliza todas as empresas, grandes, médias e pequenas, os apartamentos, as casas, os pátios, os jardins, as quintas, os carros, os bares, tudo passa a ser do Estado. E, portanto, todas as empresas passam a ser do Estado. Só que o Estado, por isso mesmo, não pode vender as empresas a ninguém. Portanto, o Estado fica com as ações todas, que antes se considerava que valiam muito em bolsas de valores, só que as bolsas de valores fecham, não pode haver transação de ações, porque as ações têm que pertencer sempre ao Estado. E, portanto, o Estado nunca pode vender aquelas ações,
pelos milhares de milhões que se diz que essas ações valem, e receber esses milhares de milhões para depois distribuir pelos pobres, e os pobres ficarem a viver bem. Portanto, a partir do momento em que há uma revolução marxista, fecham-se as bolsas, e esse valor que era atribuído nas bolsas de valores às ações esfuma-se, desaparece. As ações são uma riqueza potencial, que podem ser convertidas, por exemplo, se forem vendidas, mas ali deixa de se poder vender ações, e portanto nunca o Estado fica com esses milhares de milhões todos para poder distribuir pelos mais pobres. Ainda por cima, quando fazem essas revoluções, prendem-se os mais ricos, ou alguns são assassinados, e quer dizer que as pessoas que vão gerir as empresas mudam, e põem-se a gerir as empresas pessoas que, mesmo que tenham curso de economia, de gestão, não têm experiência de gerir as grandes empresas. E qual é o resultado disso? Nós vimos, por exemplo, aqui em Portugal, quando foram nacionalizadas as maiores empresas portuguesas, que foi algo que aconteceu num governo que tinha como primeiro-ministro o Vasconcelos, pois havia empresas que na maior parte dos anos davam lucros grandes e que eram só uma minoria que davam prejuízos grandes. Portanto, as empresas grandes, tipicamente, quando as coisas correm bem, dão lucros grandes, quando correm mal, dão prejuízos grandes. E havia empresas que na maior parte dos anos davam lucros grandes, e depois de serem nacionalizados passou a ser ao contrário. E nós ficámos aqui em Portugal com um problema que foi o dos salários em atraso. Porque quando empresas privadas têm dificuldades financeiras tão grandes que não conseguem pagar aos seus funcionários todos os meses, há meses em que não têm dinheiro, não conseguem pagar, tipicamente empresas estão com dificuldades tão grandes, que geralmente, ao fim de muito pouquinho tempo, vão à falência, fecham, são obrigadas a encerrar, porque os credores vão para o tribunal e exigem que lhes paguem aquilo que lhes é devido. As empresas são forçadas a fechar, e, portanto, os funcionários passam ao desemprego e passam a receber todos os meses do desemprego. Agora não. No passado, após as maiores empresas portuguesas serem nacionalizadas, passou a haver empresas que nem todos os meses tinham dinheiro para pagar aos seus funcionários. Uns meses pagavam, outros meses não pagavam, mas também não fechavam, porque eram do Estado, e portanto também não fechavam. E até tornou-se vulgar o problema dos salários em atraso. E quer dizer, aquelas grandes empresas que para quem é marxista, quer dizer, esperava que, se o Estado nacionalizando aquelas empresas, que aquilo desse muita riqueza ao Estado, mas não, o valor das ações esfuma-se, porque o Estado não pode vender as ações para receber esse valor. Se vendesse as ações, as empresas deixavam de ser outra vez do Estado. E também, quando um Estado acabou por nacionalizar as grandes empresas, mesmo que alguém ainda tivesse dinheiro para as comprar, não compraria, nunca compraria, porque poderiam ser nacionalizadas outra vez. O Estado aqui português nacionalizou sem indemnizar as pessoas que antes tinham as ações. Portanto, todas as ações passaram a ser do Estado, e as pessoas que tinham gasto dinheiro a comprar ações perderam esse dinheiro. As pessoas que tinham se esforçado para criar empresas, a desenvolver empresas e tal, perderam aquilo que tinham, passou tudo a ser do Estado. Ora, assim sempre, se alguém ainda tem algum dinheiro, não vai comprar ações,
que depois podem ser nacionalizadas. Portanto, o Estado fica com as ações todas das empresas, mas tem que ficar com elas para as empresas continuarem a ser do Estado. Não os pode vender, portanto não interessa nada que as ações antes valessem muito ou valessem pouco. Esfuma-se, esse valor esfuma-se. E depois mudam as pessoas que mandam nas empresas e geralmente se quer dizer que as empresas passam a ter menos lucros e mais prejuízos, passa a ser mais raro terem lucros, eventualmente passam a ter lucros menores quando têm lucros e passa a ser mais frequente terem prejuízos. Começam a ser geridas pessoas que não têm experiência de gerir, que não foram as pessoas que descobriram como levar essas empresas a ter sucesso. Portanto, quando se fala dessas fortunas enormes das pessoas que têm muitas ações, cria-se a ilusão que é possível o Estado apoderar-se dessas fortunas e depois distribuir de forma equitativa e melhorar a vida dos mais pobres, mas isso não é possível, porque quando se instala o comunismo, quando se instala o marxismo, todas as ações passam a ser do Estado. O Estado não as pode vender, nunca pode receber esses milhões todos para depois distribuir pelas pessoas. Também há pessoas que pensam num outro método mais suave, em vez de uma revolução com mortes e feridos e pessoas presas e tal, e o Estado a nacionalizar tudo sem indenizar, as empresas, os apartamentos, as casas, os jardins, as quintas e tal. Em vez disso, o Estado poderia lançar impostos sobre os mais ricos, impostos só visarem os mais ricos, para serem os mais ricos a pagarem muito ao Estado. Bom, aí há que ter em consideração algumas coisas. É que se os ricos, para pagarem esses valores, forem obrigados a vender muitas ações, se essas pessoas têm aquelas grandes fortunas que têm muitas ações, se forem obrigadas a vender muitas ações, voltamos ao mesmo. Isso faz cair as bolsas, os ricos não conseguem receber aquele dinheiro todo porque estão avaliadas as suas fortunas, não conseguem pagar aquilo tudo ao Estado, fazem cair as bolsas, e isso limita a possibilidade de empresas se financiarem através das bolsas e de crescerem. Isso tipicamente faz fugir investidores de um país para outros países. Portanto, há pessoas que pensam, se eu tiver aqui uma grande riqueza neste país, vão cobrar impostos especiais, eu vou ter que estar a vender aquilo que eu tenho para pagar ao Estado, aqueles impostos grandes. Mas já se eu tiver ações de empresas noutros países e tiver coisas noutros países, já não me obrigam a isso. Então há pessoas que se mudam para outros países. E atenção, isto chegou a acontecer em França, por exemplo, quando houve a intenção do Partido Socialista francês de um presidente francês, quando houve a intenção de se criar um imposto se a memória não falha, de 75% sobre os rendimentos para os mais ricos, se criar um escalão para os mais ricos em que pagariam de IRS 75%, apesar de que isso depois nunca chegou a entrar em vigor, ainda foi aprovado no Parlamento, mas depois foi esse pacote legislativo foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. O Partido Socialista francês ainda disse que tenho ideia que o primeiro-ministro disse que ia ser alterada a proposta as propostas de lei que iriam ser alteradas para serem tornadas constitucionais e que iriam ser apresentadas outra vez, mas acabaram por nunca ser apresentadas outra vez. E, portanto, isso até nunca chegou a entrar em vigor. No entanto, houve pessoas que saíam de França e que foram, na maior parte dos casos, para a Bélgica
nomeadamente pessoas muito ricas que foram para a Bélgica, que andaram uns quilómetros mais para lá, foram para um país vizinho, onde não havia essa ameaça de terem que pagar 75% dos seus rendimentos. E portanto o que é que aconteceu? Efetivamente o Estado francês passou a receber menos, porque houve alguns dessas pessoas muito ricas que pagam muito em impostos que foram pagar impostos para outro país, onde não havia essa ameaça de haver impostos tão grandes. Portanto, há que ter cuidado com estas, que é fácil criar-se a ilusão de que os Estados poderiam de alguma forma apoderar-se da riqueza dos mais ricos e depois distribuir pelos mais pobres, fazer subir muito o nível de vida. Ora, isso foi tentado com muitas com revoluções comunistas, houve países comunistas que conquistaram outros, implantaram o comunismo noutros países e tal. E há pessoas apaixonadas pelo comunismo, apaixonadas pelo marxismo. O marxismo é uma ideologia que tem causado paixões, geração atrás de geração. Ora, penso que isso se compreende na medida em que Marx desejou criar uma espécie de criar um sistema que permitisse que se criassem como paraísos na Terra, umas novas sociedades com uma nova humanidade que ficaria, a humanidade sem classes se tornaria muito fraterna, se tornaria realmente uma nova humanidade que criar sociedades paradisíacas. E então há pessoas que entendem que para se chegar a essa espécie de paraísos na Terra, que vale a pena, mesmo tenha que ser através de revoluções com mortes e feridos, mesmo depois uma parte dessas revoluções dê origem a guerras civis, e há pessoas que até hoje que acham que se isso já foi feito numa série de países e não deu esse resultado de melhorar, de haver uma grande melhoria da vida dos mais pobres, se pelo contrário aquilo que aconteceu foi que esses países não terem desenvolvimento e portanto com o passar dos anos ficarem mais e mais atrás dos mais ricos, há quem pense que isso aconteceu porque nos países onde houve revoluções houve sempre alguém que desvirtuou as revoluções. Há pessoas que pensam, mas se isso fosse, por exemplo, pessoas apaixonadas pelo marxismo em Portugal, há pessoas que pensam, mas se fossem elas próprias, os seus amigos, a fazer uma revolução cá em Portugal, ninguém iria desvirtuar, e então com as fortunas dos mais ricos e tal, iriam iam redistribuir equitativamente para a população, de forma a haver uma subida de vida, um nível de vida grande dos mais pobres. Só que isso nunca foi conseguido em lado nenhum, não só porque há pessoas imperfeitas de todas as áreas políticas, e também entre os marxistas, mas porque a forma como se calcula as grandes fortunas hoje em dia é ilusória. Se há uma revolução marxista, aquelas ações que valem milhares de milhões, isso esfuma-se, passa a zero, esfuma-se. E portanto não é possível depois distribuir esses milhares de milhões pelos mais pobres, não é possível, porque a partir do momento em que há uma revolução comunista, desaparecem as bolsas e aquelas ações todas passam a valer zero. Portanto, eu fiquei chocado por ouvir o secretário-geral das Nações Unidas, alguém que já foi secretário-geral do Partido Socialista Português, primeiro-ministro português,
alguém que não é marxista, alguém que eu penso que, alguém que eu esperava que percebesse que um comentário destes é falso, que não corresponde à realidade, alguém que eu esperava que não contribuísse para iludir as pessoas no mundo, para confundir e para iludir, alguém que eu esperava que tivesse um papel pedagógico, fico chocado por ter ouvido este comentário ao secretário-geral das Nações Unidas, e também me espanta que isto que eu aqui estou a dizer que não seja vulgarmente dito, porque como eu já ouvi ao longo da minha vida muitas vezes este tipo de comentários, que uma pequena parte da humanidade tem a maior parte da riqueza e tal, eu esperaria já que isto que eu aqui expliquei, esperaria já ter visto isto explicado por comentadores políticos, artigos. Acho que é negativo que haja um tipo de comentário que é enganador, que transmite uma ideia errada do mundo em que vivemos, que cria ilusões que não podem ser concretizadas no mundo real. Portanto, acho negativo que ao longo da minha vida tenha muitas vezes ouvido este tipo de comentário que espalha uma ideia errada da realidade, que espalha ilusões, que serve para enganar as pessoas, não para as esclarecer. Não estou a dizer que quem faz este tipo de afirmações que tenha a noção que está a enganar as pessoas. Há quem faça essas afirmações porque já as ouviu e tomou-as como boas, não é? E acredita que aquilo é mesmo assim. Portanto, há pessoas que estão iludidas e que iludem as outras, dizem aquilo que ouviram e iludem as outras pessoas. Mas acho muito negativo que não haja mais pessoas a chamar a atenção ao cuidado. Isso não é assim. Bom, e eu por isso senti motivado aqui no meu cantinho para fazer este vídeo, para alertar para que esse tipo de comentários não são corretos, espalham ilusões e uma visão errada do mundo. E realmente fiquei chocado por ouvir esse tipo de comentário dito pelo secretário-geral das Nações Unidas. Bom, até breve, espero eu que seja até breve. Quem tenha achado interessante este vídeo, quem tenha gostado, peço que faça gosto aqui no YouTube e que subscreva o canal para que isso ajude a que o vídeo chegue a mais pessoas, que mais pessoas possam também a ver este vídeo e pode ser motivador para que eu faça mais vídeos. Não, portanto, peço essa atenção de que façam gosto e subscrevam. Até breve.